Nessa época já tinha acontecido a abolição. Fingindo grande dor e indignação, sem esperar um julgamento, mandou colocar o negro no tronco e chicoteá-lo até a morte. Ainda deu a entender que a mãe era amante do negro. Assim, o negro desencarnou no tronco sem maiores problemas para ele. Seu avô ficou sendo seu tutor até a maioridade. Ficando maior, passou a tutelar a irmã mais nova. Era trabalhador, inteligente e multiplicou os bens. Não querendo que a irmã se casasse, começou, logo que ficou mocinha, a lhe dar, sem que ela percebesse, tóxico, fazendo-a passar por louca e doente. A irmã desencarnou moça e passou a obsediá-lo. Ele casou, teve filhos, foi respeitado, mas acabou fazendo uso de tóxico na tentativa de amenizar o remorso. Desencarnou em péssimo estado. A irmã o perseguiu por anos. Depois, o remorso destrutivo danificou seu cérebro, que fora perfeito. Reencarnou como vocês agora veem. Centraliza no corpo os fluidos negativos que ele mesmo criou. Olhamos os deficientes com profundo amor e carinho. Seus sorrisos simples, seus modos frágeis fazem com que tenhamos vontade de abraçá-los. Fizemos isso. Passamos-lhes alegria. Nada é eterno e nem a reação é infinita. Tudo se renova. O tempo passa, a desencarnação vem. E eles, socorridos e orientados, têm outro reinício. Confesso que me apiedei de todos. Só os imprudentes pensam que nada tem retorno. Ver as pessoas sofrerem as reações, os efeitos, é triste. Se soubessem os encarnados que ninguém faz nada sem retorno, que só anulamos esses efeitos com muito amor e renovação, não cometeriam tantos erros. Depois de termos ficado horas com eles, findou a excursão e retornamos à colônia. Na aula de conclusão, houve muitas perguntas respondidas por Raimundo. Pode-se pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo? Indagou Luísa. Pode-se, sim. O Departamento das Reencarnações estuda cada caso. O solicitante recebe orientação e, se quiser a si mesmo, os instrutores verificam se será bom ou não para ele. Só depois de feito um estudo favorável é que ele pode reencarnar com deficiência, porque a maioria das deficiências são as que criamos em nós mesmos pelos nossos erros. Pode-se querer ser deficiente para crescer espiritualmente, progredir? Indagou Ivo. Sim, às vezes um espírito acha que só assim, deficiente na matéria, acordará para o progresso. Mas lembro a eles que deficiência é um sofrimento que fará bem só a si mesmo. Progredir pelo trabalho no bem, pela transformação interior, é muito mais meritório. Mas há pessoas que conciliam a deficiência com a transformação interior e se dão muito bem. Normalmente, quando isso acontece, conseguem arrastar muitos com o seu exemplo. O que acontece se alguém, sofrendo muito pela reação de más ações, se suicidar? Marcela perguntou. Além de não quitar seu karma negativo, terá ainda sua situação agravada. Ao suicidar-se, encontrará dores piores e não terá seus problemas resolvidos. Conheço, Disse Murilo. um senhor médium que sempre deixa para depois o trabalho no bem, o trabalho com sua mediunidade. Diz não ter chegado ainda a hora de trabalhar, de seguir a doutrina espírita. Tem um karma negativo a anular. O que acontecerá com ele? Não se deve deixar para depois o que se pode e deve fazer hoje, agora. Se ele tem que anular o karma e não o faz, se perder a oportunidade do amor, só restará a dor. Não basta fazer promessas, tem que realizar. Não posso afirmar o que acontecerá com ele. Talvez, se continuar a se recusar a trabalhar com a mediunidade, a dor sábia virá como reação. Vimos um deficiente mental que recorda seu passado e seus erros. Os outros não recordam por quê? Indaguei. Como vimos, cada caso é um caso. Não se pode taxar nada no plano espiritual como regra geral. Este espírito fixou tanto a mente nos seus erros que nem com a reencarnação
conseguiu esquecer. O que acontecerá com ele? Quis saber. Desencarnará logo, será atendido e internado num hospital, numa ala própria para irmãos com deficiência mental, e dependerá dele sua recuperação. Depois, como acontece sempre com esses irmãos, porém não é regra, novamente repito, reencarnará outra vez e aí esquecerá tudo. Ele vive as duas existências? Mauro perguntou. Não. Ele vive o que é hoje, mas sua mente confusa recorda a encarnação passada, agravando mais sua deficiência. Tem no passado a ideia fixa. É verdade que deficientes mentais são sempre socorridos ao desencarnar por uma equipe especial? Indagou James. Sim, é verdade. São desligados, socorridos em alas próprias de hospitais nas colônias onde se recuperam. Os sofrimentos são sempre reações? Indagou Glória. Como já foi dito, não. Ao pararmos, não querendo progredir, a dor pode nos impulsionar ao progresso. São muitas as vezes em que o sofrimento nos faz voltar ao Pai amoroso, a uma religião, a uma modificação interior. Chegou ao término esse assunto tão fascinante. Eu tinha algumas horas livres. Fui visitar vovó e amigos. Lenita estava à minha espera na escola. Abraçamo-nos carinhosamente. Foi comigo à casa de vovó. Que bom rever os amigos. Vovó e suas amigas me receberam com alegria. Conversamos animadas. Foi também ver minhas violetas. Estavam lindas e floridas. Como é bom ser amada desta forma. Ser lembrada com carinho pelos entes queridos e deles receber incentivos. Estávamos ligados pelo amor verdadeiro, sem egoísmo. As violetas eram o símbolo desse carinho. Beijei suas florezinhas coloridas e mandei um pensamento de gratidão à minha mãe. Falei entusiasmada do curso. Contei-lhes detalhes. Vovó comentou. Ah, Patrícia, se todos fossem como você, se todos os que desencarnam pensassem e agissem como você... A Terra seria um planeta de regeneração, completei brincando. Passei momentos agradáveis entre amigos. Loucura. Impressionante e realmente fascinante é o cérebro humano. Residência central da alma, arquivo do nosso passado, nascedouro de toda a criatividade humana, sede de toda felicidade e alegria, quando isento de conflitos. Mas a maioria de nós não faz outra coisa senão deteriorar a capacidade mental através da deturpação das forças e energias que recebe da bondade divina. É um fato corriqueiro, que muito pouco nos chama a atenção. E quando chegamos a vê-lo acontecendo com nossos irmãos, procuramos as causas dessas infelicidades e dores em agentes externos, como as anomalias físicas ou na ignorância de nossos irmãos obsessores. Dificilmente paramos para pensar que o caminhar da natureza cósmica é no sentido do aperfeiçoamento de todas as suas manifestações, incluindo também o homem. Mas quase nunca o homem olha para dentro de si e reconhece que é em si mesmo que reside a fonte de seus próprios males e infortúnios. Meditando sobre esses fatos, iniciei a aula teórica em que estudamos o cérebro humano. Vimos que o cérebro físico é idêntico ao perispiritual. Numa aula difícil, estudamos as partes do cérebro e seus respectivos nomes. Montamos um cérebro de plástico para termos a real ideia de como é formado.
Impressionante e maravilhoso é o cérebro humano. Aprendemos os nomes complicados das doenças que o atingem e seus sintomas. Vimos filmes sobre doenças mentais e também sobre doentes. Estudamos e vimos a loucura sem a obsessão. O motivo por que a obsessão é a causa de muitas doenças e loucuras, estudaríamos posteriormente. As doenças mentais são quase todas de origem espiritual. Estão ligadas a um passado cheio de erros. Muitos doentes recordam, total ou parcialmente, de forma confusa, existências anteriores que perturbam o cérebro, e este, predisposto a adoecer pelas muitas maldades que fizeram, não consegue se equilibrar. Recordações do passado não prejudicam pessoas equilibradas e que já quitaram suas dívidas ou o karma negativo. Tivemos uma aula interessante na qual aprendemos a nos concentrar em outras mentes e saber o que estão pensando ou o que está se passando. Aprendemos para ajudar. Só podemos ler com a permissão de quem estamos pesquisando, ou quando este está muito necessitado de ajuda. A mente perturbada é fácil de ler, porque seus pensamentos estão fixos em determinado assunto. Claro que só com essas aulas não iríamos sair lendo pensamentos, mas era um início. Para desenvolver esse processo com perfeição, leva-se tempo e é necessário prática. Este estudo serviria apenas para ler os pensamentos dos doentes e ajudá-los. Temos que nos concentrar na mente do outro e o que ele pensa vem à nossa mente. No começo, líamos de forma incerta, pedaços somente. Depois, com o treino, fomos nos aperfeiçoando. De desencarnado para desencarnado é mais fácil. Depois, aprendi a ler a mente dos encarnados, mas só faço isso para uma ajuda, nunca por curiosidade. Depois, como já disse, a mente perturbada é mais fácil. Em doentes mentais, os pensamentos são sempre muito confusos. Na aula prática, fomos ao Hospital da Colônia. Os doentes perturbados ficam no hospital em alas separadas. Dentro dessas alas ainda são isolados, dependendo de seu estado. Esses socorridos, é claro, não estavam obsediados, mas muitos tinham sido quando encarnados. Visitamos primeiramente os que se encontravam já em recuperação. A enfermaria é grande, com muitas janelas, leitos, cadeiras, algumas mesas com flores, quadros na parede e cortinas nas janelas. Era uma enfermaria feminina. As doentes usam roupas brancas, vestidos ou conjuntos de calças compridas e camisas. A primeira impressão que se tem é que estão bem, não têm dores, mas em algumas os olhos são um tanto parados, em outras inquietos. Umas falam muito, outras são quietas. Receberam-nos bem, gostam de conversar e falar de seus problemas. Recebemos orientação e permissão para tentar pôr em prática o que aprendemos sobre a leitura da mente. Fomos até lá para conversar com as doentes, tentar ajudá-las com conselhos, dar passes e convidá-las a orar conosco. Fui conversar com uma mocinha que parecia estar com 15 anos, mas tinha 23. Você quer me escutar mesmo? Interrogou-me. Posso contar minha vida a você? Claro que pode. Fale o que quiser, respondi. Eu era uma boa moça, ou todos pensavam que era. Honesta e trabalhadeira, ajudava minha mãe viúva a costurar para as freguesas. Me comportava um tanto estranha, maníaca, mas nada sério. Tinha 22 anos, não arrumava namorado e acabei apaixonada por um homem casado, passando a me encontrar com ele às escondidas. Fiquei grávida. Ele não queria nada comigo, arrumou e pagou para que eu fizesse aborto. Temendo os comentários maldosos e minha mãe, fiz o aborto. Ninguém ficou sabendo, mas depois desse gesto fiquei doente. Me tornei louca e fui internada num sanatório, onde desencarnei após um tratamento de choque. Sofri muito. Fui perseguida por um espírito inimigo de outra existência. Esse espírito, tentando se reconciliar, ia nascer como meu filho e eu o abortei. Não me perdoou. O ódio voltou mais intenso e me perseguiu pelo umbral. Depois de algum tempo, fui socorrida. Agora estou bem. Observando-a, vi que ela fora um espírito endividado, que na encarnação anterior a esta errou muito
e quando desencarnou, sofreu muito no umbral e acabou perturbada. Fez um tratamento e reencarnou. Na vida física, após novo erro com o aborto, seu cérebro desarmonizou-se e o obsessor conseguiu deixá-la doente. Se não errasse nesta, não iria adoecer. Assim, vimos casos em que os obsessores esperam uma oportunidade, como novos erros, desequilíbrio sentimental, uma dor como a da desencarnação de entes queridos que baixa a vibração, para poder atuar. Esses doentes gostam tanto de atenção que às vezes querem nos narrar tudo de novo. Querem que fiquemos perto e lhes dediquemos atenção. A moça agarrou a minha mão. Me deixe ficar mais perto de você. Me sinto bem. Deixe.